Amém? Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Amados, hoje nós vamos iniciar mais um propósito na presença de Deus. Nós temos trabalhado sempre no culto de sexta-feira dessa forma. A ideia, o que é? É durante um tempo, nós trabalharmos em cima de um foco, para que a igreja entenda e para que a igreja grave aquilo que está sendo ensinado. Amém? Então hoje nós vamos dar início a um propósito onde, enquanto eu orava, eu buscava a direção de Deus, Deus falou muito forte ao meu coração. Algo que Deus fala para mim e para você. Algo que Deus já nos deu e que muitas vezes nós não estamos vivendo. A palavra de Deus, ela nos diz que nós somos mais do que, e às vezes nós não estamos vivendo assim. E nós precisamos entender o porquê disso. E durante essas próximas semanas nós vamos falar muito a respeito disso. Então hoje nós vamos falar algo que muitas vezes nos impede de realmente sermos mais do que vencedores. Eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia, abrir ela no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 19. É uma história conhecida, história do profeta Elias, mas nós vamos trabalhar num ponto específico, para que você entenda aquilo que Deus tem para a tua vida. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Reis, capítulo 18, versículo 19. Quem não tem Bíblia, acompanhe na tela. Ei. Glória a Deus. Versículo 19 nos diz assim: Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa essa palavra. Fecha os teus olhos por um instante. Nós nos colocamos, Pai, diante da tua presença, e nós abrimos, Deus, o nosso coração, e nós nos entregamos nas tuas mãos. Pedimos, Pai, fala conosco, ministra, Pai, sobre as nossas vidas, e nos dá, Senhor, um entendimento, discernimento, aquilo que hoje nós precisamos, nesse início dessa caminhada durante 7 semanas, o que o Senhor hoje quer trabalhar, o que o Senhor hoje quer nos ensinar, todo atrapalho, todo impedimento, tudo aquilo, Senhor, que vem para nos distrair, para nos tirar do foco, para nos tirar da tua presença, nós já repreendemos em nome de Jesus, mas pedimos agora, Senhor, fala poderosamente aos nossos corações, ministra, Pai, sobre as nossas vidas.
Eu coloco, Deus, a minha vida nas tuas mãos e humildemente eu te peço, usa-me e capacita-me, Pai, conforme a tua vontade. Fala conosco e que teu Espírito Santo tenha total liberdade de ministrar sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Toma teu assento em nome de Jesus. Todo ser humano quer vencer. Ou tem alguém aqui que não quer vencer? Tem alguém aqui que quer ser derrotado? Não? Você quer vencer, não quer? O que eu quero que você entenda, todos nós queremos vencer. Todos nós temos sonhos. Todos nós temos objetivos. Todos nós queremos conquistar, queremos alcançar, queremos realizar, temos metas. Olha, eu queria conquistar. Fizemos o mês passado o projeto para o ano de 2023. Nós olhamos para a nossa vida pessoal e nós queremos vencer. Nós olhamos para a nossa família e nós queremos ver a nossa família vencer. Amém? Nós olhamos para o nosso trabalho e nós queremos também vencer no nosso trabalho. E para as nossas finanças, em todas as áreas, nós olhamos e nós queremos vencer. Amém? Isso faz parte da nossa vida. Todos nós temos esse desejo. Só que nós temos que entender uma coisa. Para que nós venhamos realmente ser mais do que vencedores, nós precisamos hoje aprender uma coisa: perseverar. Diga comigo, para mim, ser mais que vencedor, eu preciso perseverar. O que eu quero que você entenda, amados, que muitas vezes nós temos tudo para vencer e não vencemos. Muitas vezes nós temos tudo para dar certo, mas não damos. Muitas vezes nós temos o potencial, nós temos o chamado, nós temos a condição. Deus está querendo nos ajudar. Tudo está encaminhado para que nós venhamos vencer. Mas aí a gente não consegue. E sabe por quê? Porque se eu desistir, ou se eu parar, eu não vou ter vitória. Na nossa vida, amados, para que a gente não tenha êxito, para que a gente não tenha vitória, basta a gente ficar parado e não fazer nada, que as coisas automaticamente elas vão passar por nós. Então, se nós queremos vencer em qualquer área da nossa vida, em qualquer situação na nossa vida, nós temos que lutar. Nós não podemos desistir. Nós precisamos perseverar. Por quê, amados? Nós podemos olhar pelo lado espiritual. Nós não conhecemos Deus. Aí um dia alguém nos convidou, a gente foi na igreja, sentiu a presença do Espírito Santo, Deus falou ao nosso coração, a palavra tocou na nossa vida, e aí surgiu aquele desejo de entregar a vida para Jesus Cristo. E aí você entrega a tua vida para Jesus Cristo, reconhece Ele como Senhor e Salvador, desce as águas do batismo, torna-se filho de Deus e começa a viver uma vida abençoada. Amém? Mas aí um belo dia você resolve parar. Você resolve tirar um tempo da igreja. Você não ora mais. Você não busca mais. Você não lê mais a palavra. A pergunta é: você vai ser um vencedor? Por quê? Porque nós conhecemos, nós sabemos quem é Deus, nós temos tudo para dar certo, porque Deus quer nos abençoar, mas aí nós paramos. E aí nós podemos parar por vários motivos. Mas principalmente, amados, nós vamos parar por quê? Porque o inimigo ele vai se levantar em todo o tempo para nos fazer parar. E o problema é quando nós cedemos. O problema é quando o inimigo se levanta e nós damos mais ouvido para ele do que para Deus. E aí quando nós damos mais ouvidos para o inimigo do que para Deus, automaticamente o que nós vamos fazer? Parar. Nós vamos esfriar na nossa fé. Nós não vamos batalhar, nós não vamos lutar. Já vamos dizer assim: não, acho que a igreja, vou dar um tempo, vou tirar umas férias, vou dar um tempo de Deus.
eu não preciso, eu na minha casa eu consigo manter a minha fé em dia. Que bom se fosse assim. Só que a palavra ela vai nos dizer que nós somos chamados para viver como um corpo, não isolados. Amém? Pois é, amados, Elias, um grande profeta que todo mundo conhece a história, foi levantado num período complicado. Foi levantado num período onde o rei Acabe, que tinha casado com Jezabel, que era uma mulher de outro povo, e ele já fez o que era errado, porque Deus disse que os seus filhos não poderiam casar fora do seu povo. E Jezabel, ela era uma mulher 100% idólatra, adoradora de Baal, e tinha ali os seus profetas, tinha ali o seu Deus, e automaticamente, Acabe, por ter casado com ela, seguiu os passos, mesmo conhecendo a Deus. Acabe sabia quem era o Deus que tinha tirado o povo do Egito. Acabe sabia quem era o Deus que tinha colocado o povo na terra prometida. Acabe sabia quem era o Deus Todo-Poderoso. E mesmo sabendo, virou as costas. Muitas vezes, amados, nós acabamos tomando a mesma atitude. Nós sabemos quem é Deus. Nós descobrimos quem é Jesus Cristo. Descobrimos que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai. Mas aí nós resolvemos virar as costas. Será que nós vamos conseguir alguma coisa? Não. E o que Acabe fez foi isso. Coloca para nós lá, 1 Reis 16:30. Olha o que a Bíblia diz. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Se puder colocar o próximo versículo, eu agradeço, filho. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se curvou diante dele. Próximo. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em... Ele conhecia Deus, amém? Mas foi servir outro Deus. É como se eu estivesse, vamos trazer para os nossos dias, é como se eu estivesse hoje na igreja, conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus Cristo, sabendo e sentindo o poder do Espírito Santo, e simplesmente virasse as costas e fosse procurar um falso Deus. E a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Mesmo em um período como esse, a Bíblia vai dizer que Deus levanta o profeta Elias. E a primeira palavra que Elias chega e diz para Acabe é muito direta. Ele chega e diz assim: rei, durante 3 anos não vai cair uma gota de chuva na terra. Nós estamos agora passando por um período que a chuva está pouca, não é? Mas tu vê, hoje choveu. Há uns dias atrás choveu. Então tem lugares que tem chovido menos, e aí a agricultura está sentindo, as pessoas estão sentindo, é ou não é? É a nossa realidade. Agora você consegue imaginar 3 anos sem cair uma gota de chuva? A Bíblia diz que nem orvalho, nem de manhã aquela neblinazinha amanhecia. Você consegue imaginar isso? Pois é. Era essa palavra que Deus manda o profeta dar. E a pergunta que eu faço para você é: era uma palavra boa de se ouvir? Claro que não. Por isso que a Bíblia vai nos contar, seguir contando a história, de que Acabe não gostou nem um pouquinho, Jezabel muito menos, e eles começaram a perseguir Elias. Elias fugiu, foi para Sarepta, lá ele se escondeu na casa de uma viúva. E no dia que ele chega na casa da viúva, ela estava fazendo o último pedacinho de pão, com o último resto de farinha e o último resto de azeite que ela tinha. E depois disso ela ia comer e esperar a morte, porque a fome estava demais.
Só que o profeta chegou e disse assim para ela: faz esse pão e dá para mim. E ela, pela fé, ela fez e ela entregou para o profeta. E a Bíblia diz que a partir daquele dia nunca mais faltou farinha e nem azeite na casa daquela mulher. Enquanto que todo mundo passava necessidade, na casa daquela mulher brotava farinha e brotava azeite. Sabe o que isso significa? Diga comigo: Deus nunca abandona os seus filhos. Ali, em meio à seca, Deus estava cuidando do profeta. O tempo passa, os anos se cumprem da estiagem, até que um dia Deus chama Elias de novo, e agora Deus diz assim: Elias, vai, te apresenta, porque agora nós vamos mostrar quem é quem. Chega um dia, amados, na nossa vida, que Deus vai provar a nossa fé. Chega um dia em que Deus vai provar se realmente nós cremos nele ou não. E quando nós lemos lá o versículo 19, ele vai dizer: agora pois manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. Agora ia chegar o dia em que Elias realmente tinha que mostrar se ele estava firme em Deus ou não. E quando o povo se reúne, a palavra ela vai nos dizer que eles subiram ao Monte Carmelo, e aí a palavra que Elias deu é essa: vocês vão preparar um altar, vocês vão colocar lenha, vocês vão colocar um bezerro picado em pedaços, mas não vão botar fogo naquele sacrifício. E eu, que fiquei, diga, sozinho. A Bíblia, amados, ela vai nos contar que enquanto Jezabel e Acabe procuravam Elias, todos os outros profetas foram mortos a fio de espada. Sabe o que é isso? É como se hoje se levantasse uma perseguição e chegasse na tua casa e dissesse assim: tu é cristão? Sou, então morre. Todos os profetas foram mortos a fio de espada. E aí o próprio Elias diz assim: Senhor, só eu fiquei. A pergunta é: Elias tinha motivo para abandonar Deus? Tinha, né? Porque às vezes nós não estamos passando por tamanha perseguição e já estamos pensando em abandonar, ou já estamos abandonando. Elias podia olhar e dizer assim: estão matando todo mundo, vou abandonar. Mataram todos os outros profetas, só eu fiquei, diga, sozinho. Para enfrentar quantos? Quantos? 450. Era 450 profetas de Baal contra um servo de Deus. Se nós formos olhar humanamente falando, ele tinha todos os motivos para desistir. Assim como eu e você muitas vezes achamos que temos motivos para desistir. Às vezes nós olhamos para as lutas que nós estamos passando. Às vezes nós olhamos para o inimigo que se levanta e é maior do que nós. E aí nós pensamos assim: eu acho que eu não vou vencer. Às vezes nós olhamos para as dificuldades e pensamos: e agora? Estou sozinho, não tem ninguém comigo, não tem ninguém caminhando do meu lado. E nós esquecemos que Deus nunca nos abandona. O profeta, ele estava sozinho, mas Deus nunca o abandonou. E quando Deus diz para ele: agora tu vai, Elias, vai lá e desafia esses 450 profetas, porque eu sou contigo. E ele foi. E aí a Bíblia vai dizer que eles prepararam o seu altar, e Elias foi lá e preparou o dele. Só que a Bíblia ainda vai contar que Elias pegou e começou a cavar um valo na volta do altar, a profundidade do joelho. E aí chamou o povo e disse assim: comecem a trazer água. Eles estavam no alto do monte, amém? Amém? Eu quero que você entenda a história. Eles estavam aonde? Quanto tempo fazia que não chovia? Será que tem água no alto do monte depois de 3 anos? Tem ou não tem? Então significa que eles tiveram que sair, tiveram que ir atrás e tiveram que caminhar muito. Mas a Bíblia diz que eles vão atrás de água, que eles trazem água, e Elias começa a jogar aquela água por cima daquele sacrifício, e ele começa a molhar, e vai molhando, até que aquilo encharca, a água começa a descer, e começa a encher aquele valo.
quando a terra está seca, ela puxa muita água, é ou não é? Imagina até encher a profundidade do joelho. E aí a Bíblia vai dizer que quando a água encheu, Elias disse assim: agora está bom. Os profetas de Baal começaram a clamar a Baal. Quantos eram mesmo? E a Bíblia diz que eles começaram a clamar, começaram a se cortar, começaram a se açoitar. E aí a Bíblia ainda diz que Elias chegava e dizia assim: gritem mais alto, talvez o Deus de vocês está dormindo. E eles gritavam, e eles clamavam, e nada, diga nada, aconteceu. A Bíblia, quando chega na vez de Elias, que está tudo pronto, a Bíblia diz que Elias se prostra diante do Senhor e clama a Deus, e a resposta desce na hora. O que eu quero que você entenda, amados, que quando nós permanecemos na presença do nosso Deus, quando nós perseveramos diante do Senhor, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, o Senhor, Ele está pronto para nos dar a vitória, amém? Ele está pronto para nos fazer mais do que vencedor. Mas eu preciso entender uma coisa: longe de Deus não tem vitória, longe de Deus não tem milagre, longe de Deus não tem bênção. E às vezes nós estamos nos deixando iludir por situações, por pessoas, pelas lutas, e estamos virando as costas para Deus, ou lembramos de Deus só quando precisamos. Aí muitas vezes nós vamos orar e vamos dizer assim: oh Deus, eu estou passando por luta, me ajuda. Mas quando é para estar na presença de Deus, não está. O que eu quero que você entenda, amados, que a palavra, ela nos diz que Cristo, Ele veio para nos dar vida, amém? E vida em... E aí muitas vezes nós não estamos vivendo essa vida em abundância. Mas por que nós não estamos vivendo? Porque longe de Cristo não tem vida em abundância. A vida em abundância que eu preciso, que você precisa, está em Cristo. Tem como eu conseguir, pastor, em outro lugar? Não. Porque se o mundo nos desse uma vida em abundância e ainda nos desse salvação, Cristo não precisaria ter morrido numa cruz. Mas às vezes o mundo, ele nos ilude, ele nos mostra e nos faz pensar que as coisas que o mundo está nos oferecendo são boas, mas elas têm aparência de boas, mas elas acabam nos afastando de Deus, acabam nos levando para o fundo do poço, e nós não vivemos as promessas do Senhor. Quando nós começamos a entender, amados, o que eu quero para a minha vida, e aí a pergunta que eu faço para você: o que você quer? Quando a palavra diz que Deus quer que você seja mais do que vencedor, a pergunta que eu faço: mas você realmente quer ser? Olha para quem está perto e pergunta: você realmente quer ser mais que vencedor? Olha para quem está perto, pergunta. Alguém disse que não quer? Não, né? Todos nós queremos vencer. Mas por que às vezes nós temos uma dificuldade tão grande de entender que sem Deus não dá? Por que às vezes nós temos uma dificuldade tão grande de querer fazer as coisas sozinhos, de querer caminhar sozinho, de querer lutar sozinho, de querer enfrentar as lutas sozinho e deixar Deus de lado? Quando a palavra ela nos diz: clamas a mim e ouvir-te-ei, Deus está dizendo assim, ó: se você clamar, eu vou estar te ouvindo. O problema é que muitas vezes nós só estamos clamando a Deus só para pedir solução para os nossos problemas, mas nós não estamos clamando a Deus porque o adoramos. Nós não estamos clamando muitas vezes a Deus porque queremos estar na sua presença, ou nós não estamos clamando a Deus porque queremos permanecer na sua presença. Nós estamos muitas vezes clamando a Deus por quê?
porque precisamos de algo. Mas tudo o que eu e você precisamos está onde? Aonde, igreja? Então fala como crente, fala como cristão. Tudo que você precisa está onde? Enquanto que você não admitir isso, e enquanto que você não viver isso, você não vai viver as promessas. Mas pastor, o Elias era profeta, um homem de Deus como eu, como o Roliezer, como o Alisson, como uma mulher, como a Raíssa, como a Chayane, como qualquer um outro. Deus nos chamou, amados, para ser filhos, amém? Deus nos chamou para ser vencedores, Deus nos chamou para herdar a vida eterna, mas muitas vezes nós não estamos vivendo isso. Nós ainda estamos nos enganando como aqueles 450, buscando um falso Deus, buscando o que o mundo pode nos oferecer, enquanto que tudo que nós precisamos é só estar na presença do Deus verdadeiro. Se nós formos olhar, um sozinho tinha condições de derrotar 450? Não. Mas qual era o detalhe? Qual era a diferença? Diga, Deus. Elias estava em Deus. Em toda situação, em toda dificuldade, em tudo aquilo que ele viveu, em tudo aquilo que ele passou, ele estava em Deus. Ele perseverava em Deus. Mateus 24:13 nos diz algo muito simples: mas aquele que perseverar até será salvo. Você quer ser mais que vencedor? Sabe qual é a tua maior vitória? A tua salvação. Pastor, eu fui curado de uma enfermidade. Amém. Quem é que já foi curado? Então era para estar numa cadeira de roda, né? A minha esposa não podia ser mãe. Quem é que já foi liberto? Quem é que já teve a sua família restaurada, o seu casamento restaurado? Não precisa ter vergonha de levantar. Isso é bênção, não é? Só que isso aí não adianta nada se nós desistirmos. Não adianta nada nós ficarmos olhando para o passado e dizer assim: um dia Deus me curou. Um dia eu estava na presença de Deus. Um dia eu sentia o poder de Deus. E hoje eu não sinto mais nada. Hoje eu dei um tempo. A Bíblia diz, amados, aquele que perseverar até. Se eu quero vencer, só existe um meio. Eu preciso me manter naquele que pode me dar vitória. Amém? Quem é que gosta de futebol aí? Hoje tem o futebol dos homens. Misericórdia. Eu estou orando para que tenha bastante gente, para que a gente consiga pelo menos jogar uma meia hora, porque o relato da turma está feia a pegada. Se a gente olhar, amados, é uma coisa bem simples para você entender. O campeonato brasileiro, ele é por pontos corridos, não é? Cadê os futebolistas aí de plantão? Me ajudem. E aí o que acontece? Aquele que iniciou o início do campeonato bem lá na frente, se ele parar de ganhar, ele vai ser o campeão? Para ele ser o campeão, o que ele precisa fazer? Terminar em? Se você quer ser vencedor, você tem que estar em Cristo. Como que Elias consegue aquele feito? Ele estava em Cristo, ele estava em Deus, ele estava na presença do Pai em todo o tempo. Ele passou por lutas, ele passou por dificuldades, ele estava sozinho, mas Deus estava com ele.
O que eu quero que você entenda nessa noite, amados, que muitas vezes pessoas podem nos abandonar. Quem é que já foi abandonado? Pessoas podem virar as costas por causa da nossa fé. Por causa de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, pessoas simplesmente podem nos abandonar. Elias, ele estava sozinho, ele disse, só eu fiquei, não tem mais ninguém comigo. É bonito tu ver um casal quando está um ali agarradinho no outro, por quê? Porque um ajuda, e Elias estava dizendo, eu não tenho ninguém. Ele tinha motivo para desistir? Tinha. Mas ele não desistiu. Se Deus disse que eu vou derrotar esses caras, eu vou derrotar. E ele foi lá e derrotou. Ele foi lá e ele venceu, por quê? Porque ele se manteve na presença de Deus. O que eu quero que você entenda e grave é isso. Só tem uma maneira, amados, de nós vencermos. Só tem uma maneira de nós realmente sermos mais do que vencedores. É estarmos em Deus. Mas pastor, vai se levantar lutas? Com certeza. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Basta. A Bíblia diz que nós teríamos dias maus. E nós temos os dias maus. Tem dias que a gente levanta que parece que está dando tudo errado, que a vontade é de largar tudo. Já aconteceu com alguém aí ou não? Uns corajosos levanta a mão. Os outros ainda está faltando coragem. Tem dias que dá vontade de abandonar tudo. E o que nos fortalece? O que nos faz dizer assim, segue em frente, meu filho? Deus. O que nos dá ânimo é saber que um dia Cristo, Ele foi por uma cruz por nos amar. O que nos dá ânimo é saber que um dia Deus demonstra todo o seu amor, mesmo sabendo que nós éramos falhos. Mesmo sabendo que muitos iriam negar. Mesmo sabendo que muitos virariam as costas. Mas Ele diz assim, mas eu vou dar o que eu tenho de melhor, porque eu amo eles. O que eu quero que você entenda, Deus nunca te abandonou. Olha para quem está perto e diga, Deus nunca te abandonou. O que nós precisamos entender, amados, é que Elias foi lá e derrotou aqueles 450 profetas. Ele foi lá e ele confrontou aquele rei que tinha se perdido. Ele orou depois, a Bíblia vai seguir contando a história, que ele orou e ele subiu para o alto do monte e ele mandava o seu moço, olha lá para ver. Aí o moço olhava e dizia assim, ó, não estou vendo nada. Aí ele seguiu orando, não estou vendo nada. Na 7ª vez o moço disse assim, olha, eu estou vendo lá no céu, mas é uma nuvem tão pequenininha, que olha, é do tamanho da mão. E ele disse assim, então te prepara que a chuva está chegando. O que eu quero que você entenda, amados, que aquilo que para mim e para você às vezes não parece nada, é o suficiente para Deus. O que Deus quer fazer na minha vida, o que Deus quer fazer na tua vida, você ainda pode não ter entendido, mas se você se manter na presença dEle, você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Quando você entender, e você, como diz, bater o pé e dizer assim, daqui eu não saio, daqui ninguém, você vai começar a viver bênçãos, experiências, em meio a lutas, em meio a provações. Mas quando vem a luta, você lembra, Ele está comigo, Ele não me abandonou, e eu vou seguir em frente, porque se eu persistir, se eu perseverar, a vitória é minha. Você sabe quem é que pode roubar a tua vitória? Você. Eu só não venço se eu não quiser. Se eu não quiser, se eu desistir, Deus vai dizer assim, que pena, porque eu tenho tanta bênção para a tua vida, eu tenho tanta coisa maravilhosa para fazer na tua vida, mas tu não quis. Entendam uma coisa, amados,
Deus tem o melhor para mim e para você, mas nós temos que estar dispostos. Só vence quem luta. Só vence quem enfrenta batalha. Só vence quem permanece na presença do Senhor. Quem persevera independente da situação, esse tem vitória. Esse a Bíblia diz que vai se tornar mais se permanecer no Senhor. Coloca para nós lá Salmos 118, versículo 6. 118. 118. Isso. O Senhor está, diga comigo ali, o Senhor está comigo. Não temerei o que pode me fazer o homem. Coloca o versículo 7. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Deus vai colocar pessoas do teu lado para te dar vitória. Mas em algum momento talvez você vai ter que se afastar daqueles que estão te afastando de Deus. Porque infelizmente, amados, nem todas as pessoas que estão do nosso lado querem a nossa vitória. Nem todas as pessoas que estão do teu lado querem que você seja mais do que vencedor. Muitas pessoas até vão te dar um tapinha nas costas, mas vão torcer para você cair. Coloca de volta o versículo 6. O Senhor está, não o que pode me fazer o homem. Te coloca em pé. O Senhor está com você. E não tem por que você temer. Não tem por que você ter medo. Não tem por que você desistir. Não tem por que você parar. Não tem por que você dar um tempo. O Senhor, Ele está te chamando para vencer. Amém? O Senhor está te chamando para avançar. Amém? O Senhor, Ele está te chamando para você enfrentar as lutas e as batalhas. Amém? Porque assim Ele vai fazer de você mais que vencedor. Fecha os teus olhos e pensa por um instante. O que hoje está te parando? O que hoje está te fazendo desistir? O que hoje está sendo um inimigo na tua vida, que não está te fazendo perseverar, que está fazendo com que você tire a tua mente e o teu coração da presença de Deus? O que hoje talvez esteja agindo na tua vida? Ou o que inimigo se levantou para te afrontar, para querer te derrotar? Independente, amados, do que se levantou, lembre-se que Deus não te abandona. Ele está com você. Abra a tua boca em oração e clame a Ele neste momento. Pai, nós chegamos à tua presença, e a tua palavra, ela nos diz que o Senhor é conosco, e que não temos por que temer o que o homem pode nos fazer. Não temos, Pai, o que temer, o que o inimigo pode nos fazer. Porque a tua palavra nos diz que se ele se levantar por um caminho contra nós, por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Porque o Senhor vai estar conosco. E eu te peço, Pai, nessa noite, vem incendiar, meu Deus, o coração dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vem despertar, Pai, neste homem, nesta mulher, um vencedor. Vem despertar, meu Deus, nessa pessoa, alguém que realmente quer viver o sobrenatural. Alguém que não vai olhar para as lutas, que não vai olhar para as provações, que não vai olhar para as tempestades, mas alguém que vai colocar os olhos no Senhor.
e vai permanecer firme na tua presença. Abre, Senhor, a mente do teu povo. Toca, Deus, nesses corações e ministra, Pai, sobre essas vidas. Em nome de Jesus Cristo eu oro, meu Deus, eu peço. Muda a história, Pai, da tua igreja. Muda a história, meu Deus, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, Pai, que está aqui. O Senhor nos chamou para sermos mais do que vencedores. E tudo aquilo, Pai, que hoje nos impede, tudo aquilo que hoje está nos travando, nós declaramos agora por palavra que caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós declaramos que caia por terra toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que age na nossa mente, no nosso coração. E nós te pedimos hoje, leva-nos, Pai, além. Leva-nos, Pai, à tua presença. E mostra-nos, Pai, segundo a tua vontade. Conduza-nos, ó Deus, a vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E manifesta, Deus, o teu reino, a tua glória e a tua graça, Pai. E nos faça mais do que vencedores, no nome de Jesus.